Fala galera, desculpa aí pelo sumiço, cara, eu podia dar um migué aqui, mas na real é que eu baixei a Dis 2, viciei, eu fiquei jogando e perdi a noção do tempo, mas estamos aí trazendo mais uma partida da nossa Liga da Baixada Open, dessa vez estamos na segunda rodada, mas a gente tá trazendo de novo o Ankuro aí, jogando com a sua Yuriko, de novo em primeiro lugar, então sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha quem são os caras que estão participando da partida de hoje. Bora pro jogo. Começando na nossa mesa, então a gente tem o Ankuro com seu deck da Yuriko The Tiger Shadow, que é um deck que busca ganhar muito draw, muita vantagem de carta com o ataque dos seus ninjas, criaturas imbloqueáveis, e aí ou ele ganha com combo rápido de Taça Oracle ou Taça Consultation, ou ele acaba ganhando com um jogo muito mais longo devido às habilidades da Yuriko, que acaba tirando vida de todos os seus oponentes com o que a gente chama que são os Big Flips. Em segundo, a gente tem o Ariel Wesley pilotando seu deck do Kinnan. E aí é um deck que vai tirar muito proveito de todos os Dorks e pedras de mana que ele tem no deck, que vai fazer com que os Dorks e as pedras de mana gerem mana a mais. Então aí ele consegue chegar ou na vitória usando esses Dorks de mana colorida com encantamentos aura que façam ele desvirar esses mesmos Dorks, ou ele vai fazer um combo de mana infinita usando artefatos como por exemplo o Basalto. Em terceiro lugar, a gente tem o Deco, do canal The Commander, que está pilotando o deck do Roku usando a lista do Lala. Essa lista vai utilizar o Simbiota como sua principal engine, porque ativando o Simbiota ele pode voltar o Roku para a mão, e aí justamente permitir que ele possa fazer o Roku novamente para procurar outras coisas, seja para uma postura ofensiva, o que é o normal dele, ou para responder algum outro jogador. E aí ele vai ter combos com Food Chain, por exemplo, para gerar mana infinita, e aí poder conjurar o Roku procurando qualquer combo que ele tenha no deck para ele poder fechar o jogo, como por exemplo o Jolly Baloo Man. E em último a gente tem o Charles do canal Grunge Tide com seu deck favorito que é o deck do Tivit. É um deck que visa controlar bem a mesa usando wipes e counters para ele conseguir segurar o jogo o tempo suficiente para o Tivit entrar, e aí ou ele vai ganhar com o combo de taça, ou ele vai usar o seu One Card Combo que é o Tiny Sieve, que funciona sacrificando 5 artefatos para gerar um turno extra, e já que o Tivit, quando ele causa dano ou entra no campo, ele já cria esses 5 artefatos, ele faz um loop de turno infinito. Ankuro começa a partida, faz uma torre de comando, usa a torre de comando para fazer um errante no mausoléu e passa o turno para Ariel. Ariel compra do turno, faz um terreno, que é uma ilha, passa para Deco, que também só faz o land drop e passa. Aí vem o Charles, né, nosso Tivit player, estragando o prazer de todo mundo e fazendo land Sol Ring. Ankuro no seu turno faz um pântano e vai direto para combate atacando Charles. Para surpresa de todos, ele não ativa a Yuriko, vai para a segunda main phase e faz um Sol Ring e passa. Ariel compra, baixa uma floresta, faz o Papa Sucata blindado e passa o turno pro Deco. Deco compra do turno, faz uma floresta, baixa uma Aves do Paraíso e passa pro Charles, que também compra, faz o terreno, no caso uma ilha, e passa o turno também sem fazer nenhuma outra ação. Ankuro pega o turno, compra sua carta e decide ir direto para combate, declarando ataque no Ariel. Sem bloqueios, ele ativa a Yuriko, que entra, sobe o trigger dela. No trigger, ele revela um Changeling Outcast, tirando um de vida de cada oponente, e passa para descarte, descartando um dito feito. Ariel no seu turno faz seu land drop, paga 2 manas e tenta conjurar o Kinnan da sua zona de comando. Resolvendo, ele passa o turno para Deco. Deco compra sua carta, dá uma olhadinha com muito carinho na sua mão, pensa muito, faz seu land drop, e aí ele paga as 4 manas virando também o Aves do Paraíso e coloca o Roku em campo. Fazendo o X do Roku para 1, ele começa a tutorar no seu deck e até ele revelar um Wirewood Symbiote. Charles no seu turno faz sua land, vira seu pântano, faz um Ritual Sombrio, junta 5 manas, paga tudo para fazer um Tivit da zona de comando, e em resposta, Ankuro vira seu Sol Ring, gera 2 incolores e ativa a habilidade de Step Fruits, cartando para o cemitério e procurando no seu deck por um mago, e aí ele acha Taças Oracle e coloca na mão. Tivit entra e a mesa começa a conversar em relação ao trigger dele. Você vai ganhar esse turno, Charles? Não. Se vocês me derem uma pista a mais, eu consigo interagir ali. Uma pista a mais? Uma pista não, um tesouro a mais, quer dizer. Eu vou botar 2 tesouros.
Ancuro? Eu vou botar a pista. Eu vou... Bota a pista que eu não vou tentar ganhar esse turno. Não dá esse tesourinho pra ele, não. Eu vou botar tesouro. Pode ganhar o tesouro, Charles. Então são 3 e 2. Deco não confiou no homem. Eu vou achei passar, paia. eu vou passar o É que não tem só você, né? Tem um Kino na sequência. Ancuro no seu turno faz uma Bolt Land preta, pagando 3 de vida pra ela entrar em pé. E com esse terreno ele já conjura uma Gollum's Bite, dando alvo no Rocco do Deco. Deco em resposta ativa o Simbiota e volta o Rocco pra mão. O que faz com que Gollum's Bite perca seu único alvo e pife. Indo para combate, Ancuro declara ataque ao Deco, conecta e revela um terreno do topo do deck. Após o combate, na segunda main phase, Ancuro vira sua mana preta restante e faz um Changeling Outcast e passa o turno para Ariel. Ariel pega o turno, faz seu land drop, que é uma ilha, vira 2 terrenos, baixa um Arcane Signet e já passa o turno para o Deco. Deco compra, olha para sua mão, vira 3 manas e faz um Sage of the Maze, passando o turno para o Charles com uma mana em pé. Charles, em sua primeira main phase, antes do combate, ele paga 3 manas e conjura um Moonlit Meditation, dando alvo no Tivit. Aí o Charles vai para combate e declara ataque no Ancuro, que não tem block. Quando o Tivit causa o dano, vai desencadear a habilidade da Moonlit, vai desencadear a habilidade dele e, por consequência, vai ter influência da Moonlit Meditation. Aí começa o problema, porque nenhum dos jogadores da partida sabe como essa interação funciona. E tamo aqui de volta, desculpa por interromper, gente, mas eu quero saber de você. E aí, quantas fichas vão ser criadas como cópia do Tivit aqui? 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos lá, primeiro vamos dar uma olhadinha nas cartas que fazem parte da jogada. O encantamento Moonlit Meditation, ele fala que na primeira vez de cada turno que você fosse criar uma ou mais fichas, ao invés disso você pode fazer como cópias do que está encantado pela Moonlit Meditation. Beleza? Então se você fosse criar 2 tesouros, você vai fazer na verdade 2 cópias do que está encantado. Se fosse fazer 10 tesouros, você vai fazer 10 cópias do que está encantado. Tranquilo até aí. E o Tivit, no ETB dele ou no dano de combate, começando por você, cada jogador vai votar ou em evidência ou em suborno. Para cada voto em evidência, você vai investigar. E para cada voto em suborno, você vai criar um tesouro. Ok? E aí que tá o pulo do gato. Quando a gente fala de criar ficha, o que a gente está acostumado, quando a gente pensa em criar ficha, vamos lá, criar tesouro. Normalmente você vê o texto de uma carta como Big Score, vai estar crie 2 tesouros. Uma carta que te dá comida, ela vai dar crie 3 comidas. Uma carta que faz ficha de soldado, crie tantas fichas de soldado. Você vê que é sempre crie, número X e o tipo de ficha, certo? Só que, quando a gente fala de ficha de pista, a gente vê que na verdade não tá crie aquele número de fichas de pista, não, ele tá investigue. E aí vem a questão, pô, pra todo macaco velho de Magic, sabe, né, que se tá escrito de outra forma, é porque tem outra regra, tem uma outra interação. E no caso da pista, a gente não tem só crie tantas pistas, a gente tem investigue, ela tem uma habilidade diferente de todo o resto. Enquanto o tesouro, você cria 3 tesouros de uma vez, no caso da pista, cada uma delas vai ser uma instância. Então você tem carta, por exemplo, que é investigue X vezes. O que quer dizer? Vamos dizer que esse X seja 3, né? Então você vai investigar uma vez, criar uma pista. Investigar a segunda vez, criar outra pista. Investigar a terceira vez, criar a terceira pista. São 3 investigações. São 3 instâncias separadas de criação de pista. E aí, pra quem é bom entendedor, já entendeu onde eu vou chegar. Numa votação normal do Tivit, a gente vai ter o quê? 3 votos de evidência e 2 votos de suborno. Normalmente os 2 votos de suborno são justamente do jogador que tá com o Tivit. Então aqui, normalmente nas situações normais, isso não é culpa do jogador de Tivit. Isso não é muito relevante, a gente só cria 5 fichas e acabou.
Só que, nesse caso aqui, por causa do efeito da Moonlit, é totalmente relevante, porque ela só muda a primeira ficha que você vai criar. E no caso do Tivit, qual que vai ser a primeira ficha? Vamos lá. Numa votação de 3 evidências e 2 subornos, vai ser pista, que é investiga 1, investiga 2, investiga 3, 2 tesouros de uma vez. Ou seja, qual que é a primeira instância? Uma pista. Ele só faz uma ficha de Tivit. Então, se uma votação do Tivit tiver 4 votos para suborno, mais 1 voto em evidência, pronto, o Tivit vai fazer um Tivit só, enquanto ele estiver encantado. Porque aquela evidência, só daquela evidência tá ali, já vai mudar tudo. Entendeu? Porque ela vem sozinha. Então, aqui a questão é, investigue vai ser uma vez, uma de cada vez. Aqui, no caso, era para ele criar um Tivit só. Vamos dar uma olhadinha como é que foi no jogo, se eles entenderam a regra depois dela ser explicada, ou se eles fizeram de outra forma. Vamos dar uma olhadinha. Mesmo após a explicação da carta, a mesa acaba entendendo que então Charles cria 2 Tivits, mas, apesar desse erro, isso não acaba afetando o resultado da partida. Ankuro pega o turno, compra sua carta, faz o terreno e vai direto para combate, atacando com uma criatura em Charles e uma criatura no Deco. As dois triggers da Yorick sobem e aí ele revela uma Rapid Hybridization e um Consumed by Greed, fazendo cada oponente perder 4 de vida. Depois disso ele vai direto para descarte, descarta um terreno e passa o turno para Ariel. Ariel então pega o turno, compra a sua carta, começa a olhar o que ele pode fazer e aí eles começam a conversar entre eles sobre como resolver a mesa. Seria uma boa se a gente tirar os artefatos, mas eu não tenho UF no deck. Aí é... Caraca, Deco, por quê? Meu Deus, velho. Eu tava contando com esse UF, cara. Deco, a única coisa boa do VG é UF e tu não Eu não usa. tenho UF porque o deck é bom, por isso. Deco pega o turno e faz seu land drop. Eu não tenho counter, guys. Eu tô de fucking Naya. Tu não tem nem um Red Elemental Blast? Não, eu só tenho carta boa no deck. Eu não tenho Red Elemental Blast nem counter. Deco então paga 6 manas, virando Sage e todos os seus terrenos. E aí ele tá fazendo então o Roku com X igual a 3 e ele começa a tutorar o seu deck até ele pegar um Cult Seal. E nisso a mesa já começa a lamentar porque eles entenderam o que vai acontecer. Agora observando sem poder interagir por causa do Cult Seal estar na mesa, o Deco agora ele ativa o Simbiota, volta o Roku pra mão, desvirando o Sage of the Maze. E aí agora ele com o Sage desvirado, ele pode virar o Sage novamente, vai gerar 2 manas verdes. E tirando uma das verdes da pool, ele então conjura um Metamorphoses, sacrificando Sage of the Maze, para gerar então 4 manas brancas agora. Aí o Deco vira a Birds, fazendo uma mana vermelha, agora tem uma mana vermelha flutuando, 4 brancas e uma verde. Ele paga 3 brancas que estavam flutuando e faz uma Village Bellringer. Que aí, ao entrar, ele vai desvirar a Birds, então ele vai ficar ainda com 3 manas flutuando. E agora a Birds em pé. Em seguida, ele gasta as 3 manas que ele tinha flutuando e faz um The Jolly Balloon Man. E aí ele apresenta um loop em que ele ativa o Balloon Man pagando mana com a Birds, fazendo criaturas com ímpeto infinitamente e batendo em todos os jogadores.